Pessoal, até o momento vocês têm 3 atividades, né? Inclusive, eu já respondi a todos os e-mails que eu recebi, tá? Então, se por acaso você mandou e-mail e não recebeu resposta, existe a grande chance de você ter enviado para o e-mail errado, tá? Verifica se mandou para o e-mail do Gmail, tá? Se não foi para o e-mail do Gmail, é só mandar no e-mail do Gmail, mas eu vou reforçar isso bonitinho nos avisos que eu vou passar das gravações da aula de hoje, porque essa vai ser a 4ª entrega e a última entrega das que eu chamo de atividades intermediárias, tá? Que é o turnaround animado. O turnaround, vocês devem lembrar daquela aula teórica que eu passei sobre Model Sheet, onde eu mostrava para vocês aquela folha modelo, né, a folha padrão, a folha de modelo, onde você cria o personagem e desenha como o personagem precisa se parecer em diferentes poses. As poses de ação. Uma delas foi o desafio de animação proposto na aula passada. Entre essas poses diferentes do personagem, tinha o danado do turnaround, que é o giro, tá? O giro do personagem em torno de si mesmo, nesse 360. Quando a gente faz isso na concepção inicial, a gente desenha as poses, frente, 3/4, perfil, 3/4 costas e costas. Ok, se você vai fazer para quadrinhos, se você vai fazer para jogo de videogame, se você vai fazer para ilustração de mascote, até para animação, o desenho, a ilustração, ok, tá ali a base. Porém, o nosso curso é de animação. E aí o desafio é pensar o turnaround animando ele. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente desenha o turnaround, as poses, inclusive mostrar os truques para fazer esse desenho, poupando um pouquinho de trabalho, se você tiver ali uma engenharia no processo para conseguir poupar trabalho. E vou mostrar a lógica do cutout no desenho, ou seja, eu vou identificar as peças que eu posso reaproveitar. E finalmente vou mostrar como é que a gente anima isso utilizando a lógica da interpolação, que é a lógica que a gente está usando das 3 atividades até agora, só o lip sync não usou. A gente usou a interpolação na caminhada, a gente usou a interpolação lá na aula da semana passada para fazer a pose animada do personagem, e a gente vai usar a interpolação aqui, empurrando as peças de forma a simular essa tridimensionalidade do giro. Lembrando, pessoal, que não são todos os personagens, nem todo estilo de desenho que vai exigir essa simulação tridimensional. Porém, nos 12 princípios da animação, que foi uma das nossas primeiras aulas do semestre, a gente falou sobre o desenho volumétrico, o desenho sólido, o desenho que simula uma tridimensionalidade no 2D. Com o avanço da linguagem, das possibilidades, dos padrões estéticos, isso desde a década de 40, a gente tem opções de trabalhar o que a gente chama de flat design, um desenho mais chapado. O Cartoon Network, anos 90, meio que consolidou isso de uma maneira muito bem estabelecida. A Vaca e o Frango, o Laboratório de Dexter, o Samurai Jack, eles são personagens, o desenho, o estilo de desenho, ele parece ter mais duro, ele é um desenho mais brusco na maneira como ele é composto, justamente porque ele não tem aquela preocupação lá do padrão da década de 30, lá pelas definições do Disney, onde todos os personagens precisavam necessariamente sugerir uma existência tridimensional viável. Lembrando que o Disney, para bolar um personagem, ele pedia um modelo em massa. Ele pedia uma versão 3D do bonequinho, e é por isso que o Pateta vai ter a cabeça equivalente ao pé, porque senão ele não pararia em pé. No desenho isso faz diferença? Não faz, mas na proposição faz. O Disney vai definir essas regras. Isso vai acontecer ao longo do estudo da animação. O próprio Preston Blair, em algum momento nos livros dele, vai dizer da importância do personagem ter uma física coerente, mesmo que seja um personagem impossível, mesmo que seja um personagem criado apenas para existir no mundo do desenho. A gente consegue quebrar isso, a gente consegue propor isso de outra maneira, assim como a gente tem personagens que existem ângulos que são desfavoráveis que a gente evita usar. Eu mostrei para vocês o Phineas de perto, né? Você quase não vê o Phineas de frente, porque ele é bicudão, você vê de frente só, e não é só o Phineas, tá? Se a gente olhar
por exemplo, o pica-pau, tá? O pica-pau, quando você olha ele de frente, tá? O pica-pau de frente ele é esquisitão, tá? Eles até dão essa dobradinha no bico para cima, tá? Justamente porque a identidade dele tá nesse bico comprido, que quando ele vai de frente, o bico some. Não só isso, tá? A gente tem o próprio Mickey, que vai ter essa abertura aqui. Purê de tomate! Aqui nós temos a vista clássica, tá? Do Mickey e do Donald no 3/4. Mas quando você vai pro... Você tem esse Mickey de frente. Isso aqui era... Vamos lembrar, né? Isso aqui era pensado, a máscara, tá? Para que a criança compra, faz por olhinho e tal. Ele vê essas 3 bolinhas muito certinho. Mas ele... A visão de frente dele, tá? Conversa até menos, porque eu não vejo o focinho, eu não vejo os volumes. Então, a gente precisa levar em consideração que quando eu estou bolando, né, um personagem, eu estou planejando essa tridimensionalização do personagem, tem ângulos que às vezes são menos favoráveis. Tá? E aí vem essa primeira questão para a gente começar o nosso desenho, que é o seguinte. Vamos aqui. Eu vou fechar esses daqui. Depois eu falo um pouquinho sobre como é que foi feito esse pinguinzinho e esse hamsterzinho. O que eu quero começar com vocês, e eu sempre dou essa orientação para desenhista, tá? Quando você vai... Não, tá igual. O pessoal fica desgostando. Se não funcionar, é só trocar e avisar para funcionar. Quando a gente vai desenhar um personagem, minha sugestão é sempre pensar na pose ou no ângulo inicial de como o personagem vai ser mais reconhecido. Quando a gente conta uma história, seja no teatro, seja no cinema, seja no quadrinho, na animação, o espectador, ele é um terceiro na cena. Então eu estou vendo a cena, os 2 personagens estão interagindo um com o outro, e eles não estão me vendo. Então eu estou lá, mas eles não estão olhando para mim. Claro que tem exceções da quebra da 4ª parede, o Pernalonga faz muito isso. Animaluva, que existe para falar com a câmera, né, o tempo todo. A gente tem isso muito recorrente em várias produções, mas no padrão, os personagens estão conversando um com o outro. Eu estou vendo os 2 olhos dele, porque eu estou ali num trio, né? Eu vejo os 2 olhos dele, vejo uma das orelhas, mas não vejo a outra. Ele nunca está olhando para mim de frente, ele raramente está de frente. Então a pose do 3/4, essa pose intermediária, acaba sendo a pose de reconhecimento, acaba sendo o próprio Mickey, que estava ali na referência da abertura da série Mickey e Donald. Essa série Mickey e Donald era um apanhado dos episódios de cinema, tá? Lançados para TV. Então, quando você vê o Mickey de 3/4, você tem esse aqui. Você tem esse Mickey aqui. Quando você vê ele de frente, o focinho dele tem que estar para cá. Aí você tem todo um formatinho aqui para ele funcionar de frente. Mas qual é a pose que ele vai aparecer mais vezes? É essa daqui. Não é só o caso do Mickey, tá, gente? A gente tem um exemplo nacional muito bom, que é a nossa querida Turma da Mônica. Onde a pose mais comum dela é essa de 3/4, né? Que eu vejo os 2 olhos, mas não vejo a outra orelha. Quando você bota a Mônica de frente, até tem um processinho de tridimensionalização bem inteligente, né?
Que eles, você vê outra orelha, vê as bochechinhas aparecendo dos dois lados, né? E aí você só precisa resolver o cabelo para funcionar. Agora, quando está de perfil, a gente tem umas brincadeiras do 3D, do 2D, que é como seria modelado, se você pega uma boneca da Turma da Mônica, como é que vai ser ela de perfil? A orelha vai estar aqui no meio do formato da cabeça, vocês concordam? Só que no modelo da Turma da Mônica, é assim. A orelha continua no canto da cabeça, tá? São brincadeiras da regra do 2D. O 2D a gente não precisa se prender necessariamente à volumetria. Uma curiosidade, especificamente sobre o Turma da Mônica, teve alguns episódios do Turma da Mônica foram terceirizados a animação em outro país, se não me engano, China, onde, culturalmente falando, eles não tinham referência. Chegou lá o material para ser animado a partir do storyboard e o episódio, se não me engano, é o episódio que o pai do Cebolinha leva a Turma da Mônica para passear no zoológico. Você percebe que eles escapam do modelo várias vezes. Tem momento em que o olho do personagem fecha, a bolinha fecha, mas o olho não é pintado de branco para o tom de pele. Então você tem algumas coisas que para a gente é muito óbvio que aquele negócio é inteiro o olho deles. Mas na hora que você vai para uma cultura que não tem a referência de 60 anos lendo os quadrinhos, o pessoal vai animar e acaba deduzindo, seja porque o módulo não estava muito especificado, ou uma outra questão que, para você mandar um projeto, né, de animação ser feito fora, hoje com a internet é mais tranquilo, mas lá no final dos anos 90, nos anos 2000, você tinha que mandar um diretor de arte para ficar lá, falando o idioma dos artistas de lá, para poder dar orientação. A Disney, quando fazia algumas coisas assim, fazia assim, e um diretor de arte para instruir. Como no caso dessa, tanto que o Maurício comentou na época que optou por não fazer mais, por mais que ficasse muito mais barato. E por que fica mais barato? Porque eu já comentei isso com vocês, questão de câmbio. Tá? Os Estados Unidos hoje, contratar um animador brasileiro é mais barato que contratar um animador americano, porque o animador americano recebe em dólar. Mas quando ele contrata um brasileiro, o brasileiro também recebe em dólar, mas dólar vale 5 da moeda local. Então, $1.000 aqui no Brasil vale muito mais do que vale os $1.000 lá, né? Do ponto de vista de custo de vida local, tá? Não é enquanto o PlayStation dá para comprar. Mas para um animador de lá, que seja os $2.500 que eles pagariam no mês é pouco. Quando chegar aqui, transforma $2.500 em reais, você tem uma pessoa ganhando muito bem, tá? Isso é o mundo inteiro, tá? Tanto que o Brasil eventualmente perde, a gente como brasileiro às vezes perde algumas oportunidades quando a questão é preço, porque existem países com câmbio mais desvalorizado ainda que o nosso. Então, por exemplo, Índia. Cara, tem profissionais hipercompetentes trabalhando para fora que não tem o gap do idioma, porque o inglês é, né, o idioma oficial do país, né? E eles têm uma moeda desvalorizada. E aí eles pensam, $1.000 lá vale até mais do que vale aqui. Então, tanto tem uma. Aí, curiosidade dos bastidores, mas tem uma briga forte entre os animadores dos Estados Unidos, junto aos estudos, para que os estudos parem de terceirizar trabalho fora dos Estados Unidos. Aquela coisa, esse é o nosso emprego, vocês estão tirando esse emprego e mandando para outro lugar. Tá? Isso acontece com bastante frequência. Acontece nos quadrinhos, a mesma coisa, tem quadrinista brasileiro, hiper competente, hiper reconhecido, e uma das. Quando você vai morar lá, isso muda, porque aí você passa a ganhar o dinheiro de lá e gastar o dinheiro de lá. Ganhar em dólar e gastar em dólar. Quando você ganha em dólar para gastar em real, você está numa situação bem mais confortável em geral. Tá? Mas, tudo isso, pessoal, para dizer o seguinte: a lógica do modelo, quando você vai tridimensionalizar o personagem, tem alguma característica, né, que no 2D não é necessariamente volumétrica, tem que fazer aqui algumas gambiarras para isso funcionar para o 3D. O 2D, não, mas nesse primeiro momento a gente vai evitar essas gambiarras, a gente vai tentar trabalhar o personagem com uma volumetria mais precisa para esse exercício aqui funcionar. E esse exercício vocês podem utilizar um personagem que vocês já estão trabalhando com ele, ou pode criar um personagem novo, não tem problema. Não precisa ser animal antropomorfizado, também não tem problema, tá? Vocês escolhem pela conveniência de vocês. O meu pedido, reitero esse pedido, é para ser um personagem original de vocês. Tá? Não é para pegar um personagem existente. Existe uma única atividade no semestre que vocês poderiam ter usado um personagem existente, que era a caminhada quadro a quadro, primeira atividade. Porque a caminhada quadro a quadro, ela é grudando numa referência.
Porque a gente usou uma referência bem específica de poses já desenhadas. Então, eu tenho que pegar um personagem que já existe. Todos os demais, o robô, o animal antropomorfizado, o personagem falando, a pose de ação do personagem, eu quero que o desenho seja uma criação de vocês. Afinal de contas, a disciplina é criação de personagem. Tá? E aqui é a mesma coisa. Escolham um personagem que seja uma criação de vocês ou criem um personagem especificamente para essa atividade. Não precisa ser animal antropomorfizado, mas ele precisa ter uma preocupação em existir tridimensionalmente, que é o que a gente vai simular. Tudo bem até aqui? Vocês gostariam de dar sugestão de algum bichinho para eu fazer um turnaround antropomorfizado aqui? Pinguim eu já fiz. Aquele rosa que eu estava mostrando era um pinguim. Eu fiz para outra turma. Alguma sugestão? Ó, não vale nem pinguim nem hamster, porque esses dois eu já vou passar para vocês uma referência. Coelho, tá. Alguma outra sugestão além do coelho? Leão marinho. Ah, leão marinho você vai me ferrar. Caramba, peraí. Agora eu tenho tigre, coelho ou leão marinho. O leão marinho, para antropomorfizar, ele vai ter que ficar apoiado naquelas patas, aquela cauda esquisita. Então eu vou pular esse, porque vai dar uma dificuldade extra. Coelho eu já fiz um semestre anterior, mas tigre eu nunca fiz, então eu vou no tigre. Qual você sugeriu? Eu vou mostrar um personagem com bico, tá? Mas o bico tem que ser separado da cabeça e, se possível, a boquinha separada do bico. Eu mostro uma referência também, eu já fiz do pinguim, tá? Mas vamos pro tigre. E aí, pessoal, seguinte, qual que é a minha... Vou fazer um tigre meio fofinho, tá, gente? Na verdade vai ser um gatinho listrado, tá? Qual que é a minha primeira sugestão? Vamos começar a pensar o personagem a partir da sua vista de 3/4, que é a vista mais reconhecível, tá? Então vamos aqui fazer tem aqui um focinho. Tem aqui a boquinha com dentinho. Tem aqui a bochechinha pontuda para cá, a bochechinha pontuda para lá. Listrinha aqui, sobrancelha aqui, cabelinho, orelhinha para cá, orelhinha para cá. E mãozinha, corpinho, outra mãozinha e... Tudo bem aqui, pessoal? Tá aqui o nosso tigrinho fofinho. Beleza até aqui? Temos então um tigrinho na vista de 3/4. Eu vou colocar esse risquinho aqui para entender que ele tem um focinho aqui proeminente. Qual é a lógica agora do turnaround? Eu preciso fazer o desenho desse tigrinho de frente. Então, vai estar o olhinho assim, olhando pra gente, né? Sobrancelha aqui. Esse desenho, pessoal, vocês podem fazer ele onde for mais conveniente para vocês, tá, gente? Vou fazer no papel e depois eu vou fotografar para colocar no computador. Tudo bem. Vou fazer no Clip Studio desenhando com o dedo no celular. Tudo bem, tá? Essa etapa aqui, a etapa de concept, né? A ideia original, pode fazer onde for... Eu vou colocar um pescocinho nele aqui. Pode fazer onde for mais conveniente para vocês. Tudo bem? Então tá aqui. Eu vou fazer uma barriguinha dele um pouquinho mais clara que o resto, que aí vai dar uma dificuldade extra ali na hora de girar. Eu fiz isso também no pinguim e no hamster. Bom, já vou ensinar para vocês o primeiro truque sujo, tá? Que é frente, 3/4, perfil. Seguinte, quando a gente vai desenhar um personagem de perfil, supostamente a boquinha dele seria isso aqui, né? Certo? Acontece que... E você vai ter várias soluções para resolver esse detalhamento da boca quando ele está de perfil. Mas na prática, quando a gente vai animar, isso dá uma... Aqui não nem tanto, porque eu tinha feito um queixinho para ele
mesmo quando ele estava de frente ou de 3/4. Mas tem situações onde essa pose de perfil, com o lábio aparente, com o queixo aparente, vai destoar das outras. E aí uma solução que os animes usam bastante também, tá? É, ao invés de você fazer essa... colocar a boquinha... ficou maluco. Você coloca a boquinha na bochecha, tá? Esse é um truque, pessoal, totalmente válido, tá? Você fala, mas ele destoa um pouquinho do que seria a tridimensionalização, mas ele facilita para animar e para manter o personagem reconhecível para quem está assistindo, tá? Então, normalmente o que a gente fala que essa é uma situação onde eu tenho ganha-ganha, porque eu vou fazer um negócio que vai ficar um pouquinho mais fácil de fazer e que vai gerar um resultado mais eficiente, principalmente do ponto de vista de reconhecimento de personagem e tudo mais. Tudo bem? Tá, então tá aqui meu personagem de perfil. Vou manter aqui, ó, a bochechinha aqui no canto, tá? E vamos lá. Tá aqui. Com isso eu tenho, tá aqui claro qual é o volume eu podia ter feito essa frente aqui da testa dele um pouquinho menos jogada para frente. Vou ver se funciona melhor. Ok? Tá aqui o nosso tigrinho, frente, 3/4 e perfil. Aí eu preciso do meu tigrinho de 3/4 costas, para ele poder dar uma volta completa. Vocês concordam? Aí vem o truque, que é, eu vou pegar ele de 3/4 e vou fazer esse 3/4 virar 3/4 costas. E aí é um jeito muito asqueroso de fazer isso, que é... Olha só que interessante, a cabeça dele acabou de ficar de costas aqui. Pronto. Tudo bem? Sacaram? Tá? Então, eu consigo reaproveitar algumas posições. Ó, tiro a barriga visível dele aqui. Tá? Vou inverter aqui as perninhas, né? Mas sem precisar desenhar tudo de novo, eu consigo botar ele de 3/4 costas. Tá? Tô fazendo meio rabiscado porque depois a gente vai passar limpo. Botei aqui os risquinhos do tigrinho. Tudo bem até aqui, pessoal? Faz sentido aqui para vocês? Tá aqui meu tigrinho desenhado de 3/4 costas. Para fazer o giro completo, eu vou pegar o meu desenho do tigrinho de frente e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com ele. Só diminuir aqui para caber todo mundo na tela. Pronto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no 3/4 para o 3/4 costas, eu vou fazer por frente para o costas. Apago tudo do rosto dele aqui. Apaga essa barriguinha aqui. Não deixo os dedos do pé visível, né? Pronto, ó. Peguei o mesmo personagem quando ele estava de frente. E agora ele está de costas. Isso aqui faz sentido para vocês, pessoal? Tá aqui nosso tigrinho turnaround completo. Completo mais ou menos. Porque ele está frente, 3/4, perfil, 3/4 costas e costas. Eu precisei de 5 poses para ele fazer metade do movimento. De frente para totalmente de costas. Eu vou precisar, para animar ele girando, fazer a outra metade do movimento. E aqui vem uma das mágicas, tá? De uma organização bem feita de animação. Se eu precisei de 5 poses para ele fazer metade do percurso, quantas poses eu vou precisar para ele fazer a outra metade? A lógica diz que mais 5. Porém, o de costas e o de frente não faz diferença. Então eu vou precisar só de mais 3.
Então eu consigo fazer meia volta com 5 e a volta inteira com 8, tá? Essa é quando a matemática começa a nos trair aqui, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer agora é só uma demonstração, tá? Não é o que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer vai ser o mais complicado. Eu vou fazer essa demonstração só para a gente ver se a animação está funcionando. Então eu vou chamar aqui, ó, Tigrinho 1. Vou converter cada um deles em símbolo, em separado, porque eu quero fazer eles, eu quero animar eles espalhando ele na linha do tempo. E se eles estiverem individualmente convertidos em símbolo, eu consigo fazer uma outra gambiarra bem legal aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só que bacana, gente. Tenho aqui o meu tigrinho, 5 desenhos. Em vez de eu distribuir em camada, que é o que a gente vai fazer quando a gente vai separando em pecinhas, eu vou distribuir em quadro-chave. Ou seja, cada tigrinho ocupou um espaço diferente na linha do tempo. Ó. Com isso eu consigo simular a animação acontecendo. Eu peço para editar vários quadros ao mesmo tempo e vou alinhar eles, igual eu dei a dica para vocês fazerem com a boca. Lembra quando a boca falou, a boca vai desencaixar, não tem problema. Depois a gente junta tudo. E agora, ó, que legal. Tá vendo? Ó, ele fazendo meio giro aqui. Ok? E aí, qual que é o truque? Eu vou pegar esses 3 frames do meio, copiar e colar na frente. Agora eu tenho 8 frames. E o que eu vou fazer com esses 3 frames aqui? Eu vou pedir para inverter. Ou seja, ele foi e voltou. Olha que legal. Virou e voltou. Tudo bem? E aí eu vou pegar esses 3 que eu acabei de... e vou espelhar. Só põe para cá porque tem um rabinho. Então ele foi, ficou de costas, começou a girar para o outro lado. Girou mais um pouco, girou mais um pouco. Tá aqui meu tigrinho dando a volta completa. Vamos botar para repetir. Oh, meu Deus, tá maluco. Vai ficar tonto assim. Vou fazer um by 3, tá? Vou fazer cada frame ficar parado por um tempo de 3 frames. Que isso faz a minha animação agora rodar a 10 quadros por segundo. E aí tá aqui meu tigrinho girando. Tudo bem? Beleza até aqui? Esse é o processo inicial. Eu fiz um quadro a quadro, tá? Isso atenderia a demanda? Inicialmente, resolveu. Eu tenho um personagem girando. Porém, aí é uma questão de narrativa, tá? São raríssimas as demandas que a gente tem numa animação de fazer o personagem ficar girando em torno do próprio eixo. O que a gente costuma ter é o personagem estar olhando para um lado e precisa olhar para o outro. Em geral, dependendo do timing, né, do tempo que você precisa desse movimento, você não faz ele fazer isso aqui gradativamente. Na verdade, isso normalmente tem alguma função narrativa, não raro cômica, que é exatamente isso. O personagem está aqui, vai fazer aqui. Como é que a gente faz isso? Eu posso colocar um ruído, eu faço uma troca brusca e ponho um ruído de composição. E entre essa pose e essa, a gente tem outra possibilidade, que é o smear. O smear animation. O smear é o seguinte. Estão vendo a minha mão aqui, nessa pose. Estão vendo a minha mão aqui, nessa pose. Se eu fizer a troca rápida, vocês estão vendo borrado. Então, como é que a gente faz? A gente desenha esse borrado em 1 ou 2 frames entre as duas poses. Isso me poupa de ter que... Não é... A função do smear não é poupar trabalho. A função do smear é que eu preciso de uma troca muito brusca, mas eu não quero piscar na tela uma coisa muito diferente. Eu faço um frame intermediário, borrando tudo, que é para eu ter o caminho entre uma posição e outra. Para dar um exemplo para vocês disso aplicado na prática, tá? Existe até um meme algum tempo atrás que era o Nunca Pause uma animação da Disney. A brincadeira é justamente isso aqui. Quando eu preciso fazer uma pose intermediária, um frame intermediário entre duas posições muito distintas. Então você vai borrar o desenho, você vai distorcer o desenho. Esse frame, ele não aparece, ele não é um quadro para eu admirar.
ele é um frame intermediário entre dois. Então, a primeira posição eu marquei, a segunda posição eu marquei e a do meio. A do meio, em algumas situações, pode ser um borradão assim, tá? Isso tem nas animações clássicas, tá? Aqui tem um que eu fiz até um comparativo, eu vou abrir aqui também. Mas isso era extremamente comum, tá? Aqui, ó, a perninha do Sonic, tá? Ó, essa aqui, se não me engano, é do Tex Avery. Ó, o borrão do martelo acertando o pé do Tom. Aqui o Tom, acho que ele engole um furacão, alguma coisa assim, tá? Então você tem várias soluções de hiperdeformação. Ó, Bob Esponja também usa, tá? Tem um exemplo comum aqui, ó. Aqui é a zoeira, tá? Ó, Laboratório de Dexter, tá? Você vai ter esse smear. Inclusive tem um que é muito comum, era muito comum nas primeiras temporadas dos Simpsons, tá? Eles usavam isso bastante, tá? Que é essa hiperdeformação, tá? Depois esse recurso eles vão diminuindo para fazer de outra forma, mas você tinha uma fluidez, você tinha quase que um movimento líquido de personagem, tá? Aqui eu dei um exemplo comparativo, ó. Personagem olhando para trás interpolado, que é o que a gente vai fazer hoje, ó. Você vê o giro, tá? E aí você tem, ó, interpolado, e agora ó, o smear como é borradinho num frame intermediário. Ele virou muito mais rápido. Aqui eu tenho até uma diferença do quadro a quadro e o rabiscado. Sacaram? Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é o interpolado mais simplão, tá? No resultado, um movimento mais padronizado, porque em algumas situações a gente, de fato, faz isso, tá? E aí depende muito do ritmo. Tem algumas situações, por exemplo, o personagem está aqui, aí ele ouve um barulho. Aí o olho dele olha para trás primeiro e aí ele vira a cabeça mais rápido, tá? Ou aquele personagem vai virando devagar. De novo, depende da definição narrativa. Um bom ritmo lá do comum é muito valorizado. Isso não é sempre possível. Eles não conseguem resolver o personagem e deixar no arquivo original do personagem rigado para gerar uma diferença. Porque aí você só precisa copiar as poses e aí você consegue animar com mais tranquilidade. É quase tridimensionalizar o teu desenho, tá? Eu falei rigado no Toon, porque o Toon tem umas particularidades muito facilitadoras para a gente fazer essa brincadeira. Uma das coisas que vocês podem perceber, no caso aqui do nosso tigrinho, é que ele tem um rabo. E o rabo, quando ele está olhando para a gente de frente, o rabo está lá atrás. Quando ele fica de costas para a gente, o rabo vem para frente. O Toon tem um recurso muito prático de como é que você faz uma coisa aparecer mais para frente ou aparecer mais para trás, sem ficar mexendo nas camadas. Então, a gente vai ter que mexer nas camadas. E aí faz parte do desafio, o que dessa atividade, justamente para a gente brincar com essa lógica das camadas. Tudo bem? Então, vamos agora para a etapa do cutout. Como é que a gente vai quebrar os pedaços do tigrinho. Eu vou deixar esse tigrinho quietinho aqui. Turn. Tigrinho quadro a quadro. E vamos aqui para um projeto novo, que eu não quero bagunçar esse daqui. No projeto novo, eu vou trazer para cá os pedaços do meu tigrinho. Todos eles. Mostra tudo aqui. Mostra quadro. Vou espalhar ele na tela. Então aqui eu tenho perfil. Eu tenho 3/4. Aqui eu tenho. Troca isso aqui por isso aqui. De frente tá para cá, 3/4 passa para cá. Pronto. Vou deixar isso aqui, é só minha referência, tá, pessoal? Deixa eu alinhar ele, todo mundo pelo chão, afastados um do outro pela média. Bom, vou travar essa camada aqui, porque ela vai servir para mim só de referência. E agora, tal qual nós fizemos lá na caminhada e na pose, nós vamos desenhar as pecinhas
em separado desse tigrinho. Eu vou usar aquela mesma lógica de desenhar com o mouse a partir de geométricos, tá, pessoal? Lembrando que para vocês conseguem instalar o Animate em casa, a maioria de vocês não tem tablet, não tem mesinha digitalizadora, dá para desenhar. Você tem o seu desenho original, a gente consegue desenhar as peças esculpindo geométrico, tá? Uma das vantagens de desenhar no vetor é justamente essa, a gente consegue aqui resolver esculpindo geométrico. Eu vou fazer isso então, lembrando que eu vou usar como referência aquilo que eu sugeri para vocês, a pose de 3/4. Eu vou deixar aqui nas propriedades da minha camada de referência, eu vou escolher uma cor de contorno mais escurinha aqui e deixar ela visível apenas como contorno, tá? Que aí não me atrapalha muito. Estou na camada 1 original, está travada, camada 2, vou começar a desenhar as peças agora. Eu posso pegar um geométrico aqui e deformar o geométrico até ficar na forma que eu quero, ou eu posso usar ali a ferramenta linha, né, para ir desenhando e juntando as peças, que é a lógica de trabalhar no vetor, tá, pessoal? E aqui, eu vou fazer com que as pecinhas... Normalmente eu peço para os alunos sugerirem cor para personagem, mas é um tigre, o tigre tem que ser entre amarelo e laranja mesmo, senão vai ficar impossível de reconhecer ele depois. Então vamos para um tomzinho de bege aqui. Eu não quero essa linha que mescla a orelha com o corpo, então eu só apaguei um pedaço da linha. E aqui eu vou fazer o que seria a parte de dentro da orelha. Até aqui tudo bem, pessoal? Aqui a parte de dentro da orelha eu vou fazendo aquele rosadinho, né? Aquele rosadinho. E aquele truque de apago totalmente a linha. Quando ela ficar com muito pedaço para fora, eu apago a linha e pinto de novo, resolvido o meu contorno. Só que eu achei esse contorno muito fino. Então, contorno 1, vou fazer um contorno, sei lá, 5 aqui. 3, vai. Então, o que eu já tenho aqui? Vou pegar uma cor um pouquinho mais escura que a... para fazer as listrinhas do meu tigrinho. Tudo bem? Pronto. Tá aqui. Primeira peça feita, converter em símbolo, tigre, orelha. E aí a gente tem aquela mágica, né, pessoal? Ele tem 2 orelhas. E eu já tenho 2 orelhas prontas. Eu pego a orelha que eu fiz e venho aqui e espelho, reposiciono, tá aqui, 2 orelhas. Isso aqui vocês já estão familiarizados, né, pessoal? Eu posso fazer, inclusive, agora a lógica da bochechinha, ó. Risquinho, 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 risquinho. A partir desses risquinhos eu deformo, ou seja, eu não... Tem gente que quem já está mais habituado a trabalhar com vetor, tem a ferramenta caneta que você pode fazer, já ir fazendo a curvadinha e tal, mas eu quero só mostrar que não precisa nada muito técnico, tá? Eu posso ficar esculpindo aqui o meu... Eu preciso pintar, né? Então tenho que fechar bonitinho aqui a área. Pego meu conta-gotas, pintei, apago todo o contorno. E aí eu venho com a ferramenta tinteiro, que fica escondida atrás do baldinho de tinta, para colocar o contorno de novo. E aí eu apagar só a parte que eu não quero. Pessoal, tem um truque de desenho, para o desenho ficar com um visual um pouquinho mais tridimensionalizado, para a gente dar uma solução de volume, que é o seguinte. Eu vou pegar um contorno que eu não estou usando e vou desenhar aqui o que seria a sombra da pele do tigrinho. E aí eu pego a cor, escureço um pouquinho e pinto uma metade de uma cor, uma metade da outra e apago a linha. Pronto. Agora tem um voluminho. Esse é aquele truque, já vocês devem ter visto em meme também, que é quando um desenho vai para o cinema, né? E eles fazem essa brincadeira de sombreamento, aqui sombreamento fake, tá? Vou colocar aqui as listrinhas do tigrinho,
tá? Então tá aqui meu tigrinho listradinho. Essa peça que eu acabei de fazer, tigre bochecha. Acerto aqui o pivô. E olha só, ele tem bochecha dos dois lados. Copiei, colei e espelhei e ajeitei aqui o tamanho. Pronto. Ó meu tigrinho aqui com duas bochechinhas. Até aqui tá tudo bem, né, pessoal? Vamos fazer aqui o olhinho do nosso tigre. Eu vou fazer olhinho de botãozinho. Depois eu mostro para vocês como é que a gente faz olho esbugalhado, piscando e tal. Não quero confundir a cabeça de vocês. Essa atividade do olho piscando, vou fazer num segundo momento, que não vai ser entrega, não vai ser nada. É só para vocês saberem as possibilidades. Por enquanto, vamos com o olho de botãozinho mesmo. Dou uma afinada aqui. Dou uma afinada aqui. É sempre bom não deixar uma forminha geométrica muito precisa, tá? E aí, tigre, olhinho. Ele vai ter dois. Eu posso copiar o mesmo olhinho. Tá? Aqui. E aqui. Pronto. Tudo bem, pessoal? Os dois olhinhos do tigrinho estão aqui. Sobrancelha. Dá para fazer a mesma sobrancelha duas vezes também. Copiei e colei. Aqui as duas sobrancelhas do meu tigrinho. Boquinha. A boquinha, é que eu vou afastar um pouco aqui as bochechas para conseguir desenhar as partes que estão aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui o mesmo truque, ó. Retinha para cá, retinha para cá. Curva aqui, eu tenho a boquinha do meu tigrinho. Só a partir de curvadinhas. Tudo bem o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou assumindo que está dando para entender uma boa. Até porque é um processo muito manual da coisa, né? É ficar realmente brincando de desenhar a partir de geométricos. Essa aqui talvez seja a principal frustração de quando você começa a lidar com o vetor, e eu entendo os alunos não gostarem, porque isso parece menos desenho, né? Parece mais, sei lá, projeto, né? Projeto de arquitetura, sei lá. Depois que você pega a manha, e você vê o quanto isso facilita, inclusive na parte da arte final, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, tá? O desenho já vai ficar pronto, finalizado, com o padrão que precisa ter, com bem menos trabalho do que ter que estar voltando para o mesmo desenho várias vezes, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, inclusive na hora de fazer o turnaround, o primeiro turnaround dele. Então, acertei aqui a boquinha. Lembrando sempre, pessoal, quando vocês têm coisas brancas e a tela está com fundo branco, dá uma checagem se você está pintando, tá? Senão vai ficar dente transparente aqui, fica esquisito. Então, vamos lá. Tigre, boca. Vamos fazer aqui o narizinho do tigre. Eu vou fazer vermelhinho mesmo, só porque eu já estou com o vermelhinho selecionado. Vou botar um brilhozinho branco na pontinha do nariz, igual eu fiz ali no olho. Tá aqui. E vou fazer o que seria um focinho para ele, tá? Então, vou pegar aqui a mesma informação da bochecha e vou fazer aqui um focinho pro meu tigrinho. Tudo bem, pessoal? Não preciso nem me preocupar se esse focinho vai bater direitinho com a boca ou não, porque na prática eu vou apagar a linha de baixo. Ele vai ficar só aqui com a linha de cima, porque eu tinha proposto essa linhazinha aqui em cima. Então tá aqui. Apertei o botão errado. Criar símbolo, tigre, focinho. Espera aí que eu coloco. Pronto. E aí vou até entrar aqui na edição desse focinho e vamos colocar. Opa! Vamos pegar aqui a cor das listrinhas. E vou desenhar aqui umas listrinhas no focinho do tigre. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Posso até agora voltar a bochechinha para cá, voltar a bochechinha para cá. Tá? E agora, o cabelinho dele.
Mesmo truque que eu usei na bochechinha, tá? Então eu pinto, ajeito o formato, apago o contorno inteiro e aplico o contorno de novo, que ele vai estar sem as linhas excessivas, e aí eu arranco a de baixo. Tá aqui, tigre, cabelinho. Sempre acertando o pivô, tá, gente? Não esqueçam de ajustar o pivô bonitinho, tá, das peças. E agora falta a cabeça. E aí, o que acontece com a cabeça é que, como ela ainda não é um símbolo, ela tá atrás de todo mundo. A hora que eu converter em símbolo, ela vai vir para frente de todo mundo. Deixa eu ficar com a cabeça mais magrinha. Então, tigre, cabeça. Agora eu jogo essa cabeça lá para trás. Pronto. Até aqui tudo bem, pessoal? Temos aqui a cabeça do nosso tigrinho. Vamos fazer aqui um pescocinho. Faço o pescocinho meio fininho aqui. Arranco a parte de baixo e a parte de cima. Que isso eu facilito os encaixes. Depois tem outras formas, né, de fazer esses encaixes. Aqui eu vou colocar o tigrinho e deixa isso aqui tudo lá para baixo. Pronto. E aqui eu tenho o tigrinho. Opa, ficou grande demais o pescoço. Vamos diminuir. Pronto. Tá aqui. Bora fazer agora o corpo do tigrinho. Lembrando que enquanto eu estou desenhando, como eu estou desenhando tudo na mesma camada, o que você está desenhando, ele coloca atrás da sua peça de referência. Então, ó, quando eu converto isso em símbolo, ele vem para frente. Tá? Aí, se eu quiser ir lá para trás, organizar e enviar para trás. Tá? De vez em quando eu tenho que ficar fazendo essa jogada de frente para trás. Eu vou fazer o tigre com uma barriguinha. A barriguinha bem mais clara. E aí acontece o seguinte. Não quero contorno nessa barriguinha. Para eu fazer esse ajuste, para ela bater direitinho aqui, se eu der 2 cliques na peça, eu estou editando o símbolo. Estou editando dentro do símbolo. Eu posso vir aqui e ajustar do jeito que eu quiser. E aí ficou certinho a minha barriguinha. Beleza até aqui? Tá. Deixa eu de novo colocar esse corpo todo para trás. Agora vamos para as peças do corpo. Num primeiro momento, nessa animação aqui, o braço não vai dobrar, o braço vai ficar reto. Mas a gente já aprendeu a importância de fazer o braço quebradinho, tá, em 2 partes. Então vou quebrar o braço em 2 partes aqui também. Braço, antebraço e a mãozinha do meu tigrinho aqui embaixo. Tiro as linhas excessivas, né? Tirei aqui. Aqui talvez ficasse mais legal se eu deixasse mais dedinhos visíveis aqui para trás, tá? Tá aqui a mãozinha do meu tigre. Pá. E aí o que vai acontecer? Quando eu juntar essas peças, tigre, braço M1, tigre, braço M2 e tigre, mão 01, porque eu vou precisar de mais mãos desse tigre já já. Então, eu posso... quero que a mão fique aqui. A gente não vai irrigar, tá? Eu só vou colocar as peças aqui no que seria o lugar certo, mas vou ter que ficar empurrando uma para uma mesmo, não tem jeito. Acontece o seguinte aqui. Posso colocar uma leve curvadinha, né? O que eu faço com essas linhas que invadem? O que eu faço? Essa linha aqui invadiu, né? Ficou essas linhas visíveis. Eu tenho 2 opções. Eu posso criar uma peça que seja só a cor, sem contorno. Tigre cor. E usar essa peça para cobrir as linhas de encontro. Ok? Aqui, faço aqui. Como eu não tenho contorno, essa aqui eu posso aumentar, diminuir, ela não dá prejuízo nenhum. E eu uso ela, a mesma pecinha aqui, para ficar, ó, escondendo a linha. Beleza? Ou
eu posso pegar uma peça inteira, duplicar essa peça inteira, ou seja, fazer uma cópia dela, onde ela só vai ter a cor e não vai ter o contorno, e colocar ela por cima. Eu vou transformar esse contorno numa forma, modificar, forma, converter, e aí eu apago. Pronto, eu tenho uma peça escondendo direitinho as linhas de encaixe. Os dois jeitos são válidos, tá, gente? Aí vai da conveniência. Já tenho um braço, vou ter agora o outro braço, onde eu só preciso ajustar a posição aqui deles, né? E põe para cá, tá? Tá aqui, mando lá para trás. O que vai acontecer com essa mão é que essa mão eu deveria estar vendo também o polegar, né? Então, essa mão esse símbolo da mão vai duplicar, porque é a mão que está no outro ângulo. Isso é importante, tá, gente? A gente normalmente faz uma quantidade grande de peças de mão, de bocas, dependendo do personagem, de variação de olhos por conta do emocional, tá? Então, esse é o momento de vocês planejarem. Ó, tá aqui, tem um dedão agora para ser a mão do outro lado. Beleza? Até aqui? Tá. Vamos lá, perna, mesma lógica, né? Então, eu tenho coxa, canela e o pezão. Vou fazer a canelinha aqui fininha na base. E vou fazer a coxa um pouco mais fina aqui na altura do joelho. Tigre coxa. Tigre canela. Deixa eu fazer uns dedos aqui do pé do tigre. E tigre. Bora acertar os pivôs. Mesmo que nesse caso o tigre aqui não vai... a gente não vai animar ele andando, mas é sempre bom já antecipar esses desafios aqui. Vamos duplicar o símbolo, canela, cor, para fazer o mesmo truque que eu fiz no braço nesse aqui. Converto. Por que eu vou converter a linha em preenchimento? Forma, converter linha em preenchimento. Porque quando eu apago todo o espaço que ela ocupou. Quando você apaga a sua linha, ela só apagaria a metade, porque ele está usando só metade do espaço. E aqui, vou dar uma leve dobradinha nesse joelho. E pronto, está aqui a minha perninha lá para trás. E uma cópia dela aqui na frente, onde eu vou precisar de uma outra pecinha aqui para esconder. E vamos botar o braço para frente. Pronto. Tá quase inteiro o meu tigrinho, faltou o rabo. Aqui ó, esse é um truque meio pilantra, tá? Mas eu vou fazer, eu não vou animar o rabo, tá, gente? Eu vou só deixar ele durinho mesmo. Existe uma ferramenta de deforme horrorosa, mas ela tem, tá? Eu mostro para vocês depois. Por enquanto eu só preciso de uma forma convincente aqui para o rabinho existir. Então dou aqui uma ajeitada, juntei 3 formas, tiro os calombos e isso vai atender razoavelmente o meu rabo por enquanto. Beleza, pessoal? Então tá aqui o meu tigrinho. Falta colocar listras, né? Então eu vou fazer tigrinho, rabo. Acerto o pivô. Enfio o rabo no lugar certo, mando ele lá para trás. E dentro dele eu brinco de espalhar umas para ser aqui as listras do tigrinho.
Tudo bem, pessoal? Tá aqui. Vou pegar esse outro braço e jogar bem mais lá para trás também. Tá aqui, montei a primeira pose. Caramba. Do meu tigrinho. E agora a mágica vai acontecer, gente. Porque eu vou pegar essa primeira pose do meu tigrinho e vou ver como é que ela vai ficar de frente. Sem precisar desenhar tudo de novo. Ó, essa perna aqui. Se eu espelhar para esse lado. Se eu botar o corpinho dele mais para cá. Se eu botar o rabo, de repente, ele ficaria um pouquinho, coisa que lá no meu desenho original não estava previsto, mas é claro, não, faz falta o rabo estar presente, deixa ele visível aqui. O outro braço, traz ele mais para cá. A cabeça inteira, gira ela um pouquinho. Essa aqui aumenta um pouquinho para ficar mais ou menos o mesmo tamanho. Perceberam como eu não precisei desenhar nada de novo? Consegui reposicionar as peças e com isso eu resolvi o meu tigrinho de frente. Essa é uma das vantagens de você fazer. Nem sempre vai dar para reaproveitar tudo. Eu já vou mostrar aqui para vocês uma coisa que a gente vai ter que trocar. Mas, olha como eu consegui que, inclinando um pouquinho uma peça ou outra, colocando uma pecinha para frente ou para trás, o meu tigrinho existe de frente e de 3/4 sem nenhum redesenho. Sacaram? Olha que legal. E essa é uma parte que é muito custosa, tá? Do processo de fazer o desenho, que é essa arte final. Eu teria que refazer o desenho todo de novo, não preciso, ó. Já tenho 2 poses, sem nenhuma peça diferente. Agora eu vou fazer o meu tigrinho, mesma lógica. Ele vai estar de perfil. Tá? E aí, de perfil, aqui vai mudar um pouquinho. Bom, vamos lá. Essa barriguinha vai achatar bastante. O corpinho também. De repente, o ideal da barriguinha fosse até trocar o símbolo dela por outro, com o formato mais certinho. Esse braço aqui vem todo para cá. Esse braço aqui vem todo para cá. Tudo bem? O rabinho um pouquinho mais para fora. E as perninhas se encontram mais ou menos aqui na metade do caminho. Uma cobrindo a outra. Uma pecinha aqui. Agora a cabeça. Eu não preciso desse olho nem dessa sobrancelha e eu não preciso dessa bochechinha no lado. O que eu vou precisar aqui? Quando meu personagem tiver essa orelha vai lá para cá, ó. Essa orelha vem para cá. Posso trazer as orelhas um pouquinho mais para cá. Posso dar uma leve achatadinha na cabeça. Trago. Só que o que acontece com esse focinho, ó, o nariz vem para frente, ok? Tanto a boca quanto o focinho eu preciso trocar. Aqui não serve o mesmo que eu estava usando até então. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar e vou fazer um focinho de perfil. Porque para esse focinho aqui funcionar, eu preciso que ele obedeça aqui, ó, esse formato proeminente, tá? Que não estava visível nos outros ângulos. Tudo bem? Então tá aqui, fiz o meu focinho de perfil. Vou apagar a linha de junção, tá? E ainda vou copiar as linhazinhas do meu da parte de cima do focinho para colocar aqui. Aí eu faço aqui uma esculturinha, né? Para o formato dele ficar coerente com o que estava no meu projeto. Sacaram? Tá aqui o meu focinho. Boto o nariz para cá e agora tem que fazer uma coisa com a boca, porque a boca está de frente e eu teria que ver a boca só de lado. Então vou colocar uma nova boca. O que vai acontecer com essa nova boca? Eu não vejo esse dente desse lado aqui. Então eu tiro toda essa linha, junto essa aqui para cá, tá?
Aqui faço aqui uma correçãozinha para ficar mais retinho aqui. E, se for o caso, pego tudo isso aqui e jogo mais para trás. Sacaram, pessoal? É assim que a gente faz para tentar reaproveitar o máximo possível. O que não der, a gente desenha separado. Mas, com isso, o meu tigrinho já existe frente, 3/4, perfil. Vocês lembram que eu falei para vocês do truque do 3/4 costas, né? Vou fazer ele de novo aqui. Não aparece olho, nem focinho, nem nariz, nem boca, nem sobrancelha quando ele está de costas. Essa bochechinha tá lá para trás. Essa aqui um pouquinho mais expansiva para frente. Essa orelha tá para frente e essa tá para trás. E agora é o seguinte, quando ele tá de costas, eu não vejo o buraco da orelha. Então, eu tenho que fazer uma versão da orelha de costas. O que vai ter nessa orelha de costas? Eu vou tirar o buraco. Mesma coisa lá na outra orelha. Tá? Eu vou tirar a barriga e eu vou ajeitar aqui o braço para ele vir para frente e esse braço para ele ir para trás. O rabo vem para frente também. E aqui vai acontecer uma curiosidade, tá, gente? O pé já não está funcionando. Esse pé eu estou vendo ele meio de frente. Eu tenho que duplicar o pé também para ele ficar de costas. Faz sentido para vocês o que eu estou fazendo, pessoal? Eu vou entender esse silêncio como sim. Tá? Ou, claro, fica à vontade. Tá aqui o pé dele de costas. Vou aproveitar aí a pontinha do rabo que não estava ficando visível, agora tá, arranco essa pontinha, né? Então, e essa mão não está funcionando esse dedo, vamos aqui, é a mão 1, ou talvez eu precise de uma nova mão, tá? Para poder ver os dedos acontecendo, então vamos para uma mão 3 aqui, tá? O que vai acontecer nessa mão 3? Eu quero ver todos os dedos dele visíveis, tá? Então eu faço aqui um dedinho padrão, que agora não é polegar, é a mão inteira visível aqui, tá? Pronto. Sacaram, pessoal? O que está faltando aqui? Bom, ele está de costas e no meu desenho original tinha listras. E o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer as listras e vou trabalhar as listras como um símbolo separado. Então, vou fazer aqui, ó. Listra, listra, listra. Vou fazer um pouquinho mais. Listra, listra e listra. Pronto. Então, ó. Tigre, listra 1. Tigre, listra 2. Por que eu estou fazendo as listas em separado? Porque elas podem ter que se movimentar separado, tá? Então, peguei essas 3 aqui e coloquei aqui na cabeça dele. E as mesmas vou colocar nas costas, só que ocupando só o espaço das costas. Beleza até aqui, pessoal? Tá aqui, ó. Nosso tigrinho já está frente, 3/4, perfil, 3/4 costas. E agora, mesmo truque, totalmente de costas. Vou copiar aquele de frente e vamos botar ele de costas. Então, o que vai acontecer? Vamos mudar as orelhas para elas ficarem orelhas costas. Eu já tenho a orelha costas feita. Vamos trocar os pés para ficar pé de costas. Sumo com a barriguinha. Trago o rabo para frente e sumo com as partes que não deveriam estar visíveis quando ele está de costas. Jogo aqui a perninha dele lá para trás
E o que eu preciso acrescentar aqui que ficou faltando? As linhazinhas que já estavam transformadas em símbolo. Lembrando, tá, gente? Animate, tudo é símbolo. Quando você faz tudo como símbolo, quando a gente for animar, todo o trabalho de planejamento das peças já estará feito. Vai facilitar a nossa vida. Então, vem aqui. Joga lá para frente. Aqui a mão, aquele mesmo truque. Agora a mão é a mão 3. Essa mão também é a mão 3. Essa mão tem que estar virada para o outro lado. Tá? Eu posso pegar esse bloco inteiro aqui do personagem, jogar para lá e pronto. Ok, pessoal? Olha que legal. Com poucos desenhos, girei meu personagem inteiro. Tá? Vou voltar lá no meu quadro a quadro que a gente tinha feito aqui. Vou colar ele de volta aqui. Só para a gente ver a animação quadro a quadro funcionando. Então vamos aqui de novo. Converter em símbolo cada uma dessas posições para a gente testar o funcionamento do nosso turnaround. Mesmo truque, vou alinhar todo mundo. Deixa aqui no tigrinho. E vou distribuir em quadro-chave. Então tá aqui meu tigrinho, girou. Pego essa metadinha aqui que ele girou. Copio e colo. Seleciono esses 3 para espelhar e para inverter. Meço pela posição. Por algum motivo, ele foi burro aqui. Ele pegou esse aqui e não colocou no lugar certo. Pronto. Agora foi. E aí vou espalhar aqui o by tree igual à minha primeira referência. E aqui a gente tem um comparativo da minha versão rascunhada para a minha arte final finalizada, tá? Ainda quadro a quadro. Percebam que como ele tem esse rabinho, o rabinho começa a estragar um pouquinho a percepção da animação, a perder a fluidez. O que eu precisaria? Fazer quadros intermediários para essa fluidez aumentar. Tá? Mas o cutout é fácil, é só reposicionar as peças. Até aqui tudo bem, certo? Beleza? Tudo que eu fiz aqui, pessoal, foi separar os pedaços do personagem com a mesma lógica que a gente já fez pelo menos 3 vezes. O robô andando, o animal antropomorfizado andando e a pose animada do personagem. Aonde está o nosso conteúdo de hoje? Eu quero fazer esse personagem girar usando a interpolação. Nesse caso aqui, o que acontece se eu aplicar a interpolação neste projeto aqui? Cada uma das posições eu converti num símbolo só, tá? Para facilitar aqui. Então, se eu aplicar a interpolação aqui, ele vai deixar. Ele não vai dar erro nenhum. Mas o que vai acontecer? Olha o que aconteceu aqui. Tem um momento que ele espelhou. Quando ele espelhou, isso aqui virou papel. Ó. Não é esse o único problema, tá? Ele só fez uma troca brusca nos demais. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal. O Animate, o Toon, o After, que seja, eles não sabem o que a gente está fazendo. Eu fiz um tigre. Eu chamei de tigre. Eu estou planejando o desenho como tigre. Mas o que o Animate está vendo? Um monte de forma. O Animate ele tem 2 dimensões. Largura e altura. Quando você pede para uma coisa virar, ele vai achar uma terceira dimensão. Mas essa terceira dimensão não tem espessura, não tem volume. Então o que ele faz? Ele faz ser papel. O que pode ser muito útil, tá, gente? Quando o personagem está virando alguma coisa que é papel, está virando um panfleto, tá... a gente usa porta. Depois a gente tem que desenhar uma espessurinha. Mas ele faz a folha da porta. A gente pode usar esse recurso algumas vezes. Ele é
ele é muito mal controlado, a gente consegue fazer isso. Mas nesse caso aqui eu não quero. Nesse caso aqui eu quero que o meu tigrinho gire simulando uma tridimensionalidade. Mas ele estava girando como se fosse papel ou ele estava girando... Não, se ele estava girando assim, aí é uma outra questão, que a gente vai usar hoje também para fazer a plataforma giratória. Que é quando você pega a peça e ela está para baixo, você coloca ela para cima, mas você queria que ela fizesse uma troca brusca. Só que ele faz o percurso. Eu vou mostrar isso para vocês que a gente também vai fazer isso intencionalmente hoje, para colocar aquela plataforma onde o personagem vai estar girando. Tá? Mas vamos voltar. Então, tá aqui meu quadro a quadro. Ok, era isso que eu queria. Já sei que eu vou ter que ter um cuidado com o rabo. Vamos para o nosso turnaround do tigrinho. Turn a tigrinho interpolado. Não é tigurinho, não. É só tigrinho. Eu vou pegar o meu 3/4, que é a minha referência inicial, camada nova, e vou deixar o meu tigrinho aqui. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho dele. Pronto. Tá? E todo o restante eu vou encolher, que eu não quero eles na cena agora. Na verdade, eu não quero eles na cena nunca. Meu software está revolto. Não está querendo diminuir o negócio. Mas eu vou mostrar para ele que quem manda nisso sou eu e vai diminuir sim. Pronto. Deixa ele aqui no cantinho. Pessoal, importante, tá? Eu não vou querer que esses desenhos de referência estejam no meu projeto final. Vários de vocês estão fazendo isso aqui, ó. Esconderam. Beleza? Eu vou exportar para vocês agora. Esconder uma camada não tira ela do projeto, tá, gente? Quando você esconde a camada e você exporta, ela vai aparecer. Se você quiser que isso não apareça no seu projeto final, você tem que transformar a camada numa camada guia. Botão direito do mouse, opção aqui, ó, guia. Agora, mesmo ela sendo visível para mim, ela não aparece na frente, tá? Mas tudo bem, vamos lá, vou pegar o meu tigrinho e vou fazer o meu tigrinho girar. Eu tenho que fazer o seguinte. Quantas peças tem o meu tigrinho? Um monte. 2 orelhas, 2 bochechas, boca. Quantas camadas eu tenho aqui? Tá tudo numa só. Eu preciso distribuir em camadas. Vocês lembram bem disso, né? E aí você vai lá e verifica, pessoal, se nenhuma dessas camadas que eu acabei de criar ficou com o nome camada algum número. Porque se isso aconteceu é porque ou alguma coisa não é símbolo, ou algum desenho não foi transformado em símbolo, ou ficou uma sujeirinha. Você vai lá, identifica o que está na camada e tira. Bom, eu vou pegar aqui na camada 6, 7 por aí, e vou marcar quadro-chave. Por que isso? Porque a posição do 3/4 já está certa, é essa que eu quero mesmo. Mas eu fiz isso aqui no 6, eu vou voltar para o 1, e o que eu vou fazer na posição 1? Eu vou fazer a posição de frente. Mas aqui, pessoal, eu não vou copiar e colar aquele de volta aqui, eu vou refazer as peças, vou colocar as peças no lugar de novo, porque elas já estão distribuídas em camadas e supostamente já estão nas camadas certas. Então aquele ali é meu gabarito, tá? É minha referência para eu saber se eu estou colocando as coisas no lugar certo. Tudo bem para vocês? Então é isso, estou aqui reespalhando as pecinhas. Não invente mexer no pivô mais, hein? Pivô já tem que estar certo. Mexeu no pivô aqui, estragou o rolê todo. Aqui nós vamos ter o primeiro grande desafio, que é a perna tem que estar virada, certo? Ela tem que fazer isso aqui, ó. Pum. Vocês concordam? A perna virou aqui. Já vai dar um probleminha bem legal, já vou mostrar para vocês. Então tá aqui meu tigrinho de frente e meu tigrinho de 3/4, beleza? Ele de frente, eu vou deixar o rabinho mais para cá, vou até encolher um pouquinho o rabinho. Ele está mais distante de mim. Pronto.
Vai ter que fazer uns ajustes finos, mas isso aqui já me atende por hora. Já acertei aqui as posições que eu queria do meu tigrinho. Quando eu pegar essa minha linha do tempo aqui, e aplicar interpolação clássica, ignorando as duas camadas lá de baixo, tá, gente? Elas ficam quietinhas lá. Olha que legal! Sacaram? Inclusive eu percebo que eu posso deixar o braço mais distante aqui, vai funcionar melhor. Posso até dar uma leve giradinha no braço aqui. E esse aqui mais distante para cá também, que aí ó, o giro fica bacana. Tá? Posso deixar aqui ó, um pouquinho mais para cá. Olha que maneiro. E aqui, de repente no 3/4, pode ser que funcione melhor até botar um pouquinho mais para frente. Aí eu resolvo a animação de um jeito mais bonitinho. Olha que legal. Ok? Mais ou menos, tá, gente? Porque eu tava escondendo a parte que não tá ok. Paper Mario. Excelente referência. O que aconteceu aqui? Eu espelhei. Quando você espelha e você tem uma interpolação, a interpolação ela está entendendo. O seu objeto estava para um lado, agora o seu objeto está espelhado. O que ele vai tentar fazer? O caminho para você. Qual que é o caminho óbvio da geometria? Virar. Não existe espessura. Então, o que a gente... Se eu estivesse fazendo uma animação do meu personagem girando, erguendo o pezinho, era um pouco mais fácil de resolver. Eu ergui o pé, no ponto mais alto eu fazia uma troca brusca, colando 2 frames, depois eu baixava o pé de novo. Nesse caso eu não vou fazer isso. Eu vou identificar todas as camadas que essa distorção aconteceu. Nesse caso aconteceu em 4 camadas. A camada do pé, da canela, da coxa e da cor da canela. Tá tudo aqui, ó, essas 4. Então eu vou remover a interpolação delas. Eu vou fazer o movimento delas acontecer até mais ou menos metade da interpolação. O que deveria estar acontecendo? Ela deveria estar indo, né, no sentido do 3/4. E vou dar uma leve, bem leve, diminuída aqui no pezinho dele. Tá? E aí eu vou criar um quadro-chave colado desse trecho para lá. E aqui é que eu vou espelhar. Então o que vai acontecer aqui? Quando eu aplicar a interpolação nesse trecho, não vai ter um espaço entre o efeito de papel. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Viu? Não funcionou? Ó, ele virou o pé bruscamente. Só que eu tinha mais coisa animada junto. Então quando você tem mais coisa animada junto, esse detalhezinho disfarça, ó. Viram, ó? Resolvido o meu problema de espelhar. Ok? Beleza até aqui? Feito isso, agora eu vou lá para dar mais um espacinho de frames. Quadro-chave. Não pode esquecer de marcar quadro-chave para todo mundo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu tigrinho de perfil. Então vou pegar tudo isso aqui. Eu sei que a boca vai só até aqui. O focinho eu sei que vai para fora da cabeça. Esse olho aqui vai estreitar e vai sair da cabeça também. Vocês concordam com o que eu estou fazendo aqui? Tá? E essa bochechinha tem que diminuir bastante aqui. Essa orelha vem para cá. E o cabelinho tem que ficar atrás da orelha, hein? Então pego a camada do cabelinho, acho a camada da orelha e ponho lá para trás. Pronto. Essa orelha vem para cá. Vou dar uma leve achatada na cabeça, trago a bochecha para cá. Tá? E aí o que eu faço com esse focinho? Como eu já tenho ele feito, porque eu fiz ali no planejamento, eu vou achar o meu focinho perfil. Pronto. Vou colocar o meu focinho perfil no lugar certo. Vou colocar o meu nariz no lugar certo e vou trocar a boca pela boca perfil. E já coloco ela no lugar certo. Tudo bem, pessoal? E aqui
O que vai acontecer aqui a hora que eu animar? Eu vou ter que, em algum momento, sumir com esse olho e com essa sobrancelha, porque elas escaparam da cabeça. Assim como eu vou ter que sumir com essa bochechinha. Na verdade, essa bochechinha eu vou fazer uma outra coisa, eu já vou mostrar. Então, vamos pegar as outras peças, né? Então, o braço vem aqui para metade do corpo. O outro braço também, mas lá atrás. O rabo aqui vai mexer muito pouquinho. E a perna, uma vai cobrir direitinho a outra. E aqui a minha barriguinha vai achatar pra caramba. Às vezes até o caso, como eu falei, podia ser o caso de fazer um outro símbolo para barriguinha. Tudo bem até aqui? Como é que a gente... Eu vou deixar as orelhas um pouquinho para trás, porque cobriu muito o cabelinho. Opa, eu coloquei o cabelinho para trás da orelha errada. É aqui, pronto. Deixar o cabelinho visível aqui. Agora, eu vou aplicar a interpolação do 3/4 para o perfil. E o que eu vou identificar? Essa bochecha. Essa bochecha tinha que estar para trás da cabeça a partir deste ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Vou pegar esse trecho todo da bochechinha, colocar nessa nova camada. Deixar vazio. Então, a bochecha está nessa camada até o 6. Do 7 em diante, a camada da bochecha está vazia. Eu tenho uma nova camada de bochecha que vai estar atrás da cabeça. Ó, o que aconteceu? Foi lá para trás. E o focinho, logo aqui ele já não pode mais ser o mesmo. Então eu venho aqui, eu vou alternar o símbolo na metade do caminho. Eu vou trocar pelos de perfil. Dá uma reposicionada aqui. Tá? E com isso, a gente tem... Acerto aqui o nariz. Mesma coisa a boca. Nesse momento aqui a boca já pode trocar pela boca 2. Pronto, ó. Aqui o olhinho já podia estar mais no canto. Para no próximo frame a sobrancelha some e nesse aqui o olho é que vai sumir. Então, apago o olho aqui e aqui, apago o olho aqui e aqui, acerto aqui a posição um pouquinho e deixo essa bochecha mais para cá. Tudo bem, pessoal? Ó, frente, 3/4 e perfil, nosso tigrinho já está dando aqui 1/4 de giro. Ó. Algumas coisas deram um movimento mais brusco, mas no movimento geral funcionou. Aí agora, eu preciso que o meu tigrinho fique totalmente de costas. Então, bora lá fazer quadro-chave para todo mundo. Vamos ignorar aqueles 2 de referência lá atrás, senão eles... E agora a gente tem um outro desafio. Agora, eu não verei, quando ele está totalmente de costas, eu não verei mais o olho, nem a sobrancelha dele. O focinho e o nariz foram lá para dentro. Esse aqui foi lá para dentro. E essa bochecha veio para este lado. E aquela bochecha que eu tinha salvo lá atrás está do outro lado. Tudo bem até aqui, pessoal? Ó, tô reposicionando as peças. Essa orelha vem para cá. A cabeça larga de novo um pouquinho, porque é a cabeça do 3/4. Meu cabelinho posso deixar quietinho aqui. Essa orelha vem para cá. E aí o que eu faço com a orelha? Troco, alternar símbolo para a orelha costas. Alternar símbolo para a orelha costas também. Nariz não vai ficar visível, focinho não vai ficar visível, boca não vai ficar visível. Então, reconhecendo a visão de 3/4 costas aqui, tá? A barriguinha também não vai ficar visível. O braço. Aí eu vou pegar aqui pelo nome das camadas, vou achar todos os pedaços de braço que eu quero aqui. E vou
posicionar. Lembrando que agora o braço, a mão trocou pela mão de costas. Tchum. A perna, mesma coisa. Vamos trocar a perna. Essa perna aqui tem que ir toda para cá. E a outra lá atrás vir toda para cá. Opa, esqueci de pegar. E o pé de costas também. O rabo começa a vir para cá. E aí nós teremos o rabo tendo que passar na frente de todo mundo. E vamos achar lá o outro braço lá de trás. Composição do braço aqui de trás, trazer todo mundo para cá. Aí vale a pena dar uma desdobradinha no braço aqui. Mas de novo, pessoal, não vou inventar de querer rigar no Animate isso aqui, porque dá tudo errado rigando, porque eu tenho que ficar trocando camada de lugar, tá? E aí o rigging não obedece. E aqui vamos para a mão. Pronto. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? Aplicar a interpolação. O que vai acontecer com essa interpolação? Tem vários pedaços que sumiram. Eu vou ter que identificar, ó, aqui o olhinho. Ele poderia ter vindo um pouquinho mais para frente. A sobrancelha um pouquinho mais para frente. E eu podia ter aqui, ó, achatado um pouquinho o focinho. E achatado um pouquinho o nariz. Opa. Antes deles sumirem de vez, tá? Então achatei todo mundo e depois sumi com eles, porque nesse ponto em diante eles não são mais visíveis, ó. E essa bochecha, olha a bochecha de papel que eu não quero. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela achatar até um certo ponto. E até esse certo ponto que ela achatou, eu vou grudar ela espelhada. Então ela achatou até aqui e grudou para cá. A outra lá de trás também estava vindo espelhada lá do fundo. Então eu já coloco ela para cá e pronto. Olha que legal, resolvido a cabeça, ó. Sacaram, ó? O rabo. Eu vou fazer uma nova camada. Eu vou criar aqui um quadro-chave mais ou menos nesse trecho aqui, ó, logo no frame seguinte, e vou empurrar isso para uma camada nova do rabo. E essa camada nova eu vou colocar na frente de quase todo mundo. Vou deixar só para trás. Tá aqui, ó. Olha que legal. Vou trazer um pouquinho ele para cá. O que está faltando aqui? As listras. E aí, o que eu faço? Vou pegar as listras que eu já tinha desenhado. Eu tenho 6 listras aqui. 3 listras para a cabeça e 3 listras para as costas. Então, o que eu vou precisar que o meu personagem de 3/4 costas tenha? 6 camadas a mais. Tá? Uma para cada listra que vai aparecer aqui nesse trecho final. Vamos colocar elas aqui. Já vou posicionar bonitinho o desenho. Aqui, distribuir em camada. Ele já resolve para mim. Uma camada para cada um. Tá? E aí, onde é que é o truque aqui? Essas listras só ficam visíveis quando ele está começando a ficar do perfil para o 3/4 costas. Então, elas só surgem nesse trecho. E aí, é relativamente simples. Eu achato todas elas, o máximo possível, e coloco elas no limite do contorno da peça de onde elas vão surgir. Por isso que cada uma está em separado, porque como a peça que eles vão surgir é uma peça curva, a posição de cada uma delas é em separado. Eu já preciso que essa bochecha aqui esteja na frente das listas da cabeça. Então eu tenho essa marcação da bochecha para usar. Então, essas 3 são as listas da cabeça? Não, são essas. Então, eu vou pegar essas 3 listras aqui e vou colocar atrás da bochecha. Pronto.
Viram? Tá aqui meu personagem de frente pro 3/4 costas. Beleza até aqui, pessoal? Calma que não acabou. Eu vou agora colocar meu personagem para ficar totalmente de costas. Então, quadro-chave para todo mundo, aumentando a quantidade de camada, não tem problema. Tá? Aqui o 3/4 costas, o que vai acontecer? É aquela perna lá, de novo, que eu vou ter que espelhar. Joga, né? Afasta uma da outra. Dá uma largadinha no corpinho. E pego o braço, trago para cá. O rabo traz mais ou menos para cá, deixa mais ou menos no meio. Trago aqui o outro braço para cá. Pego as listras da cabeça, deixo mais ou menos no meio, aumento um pouquinho. Dou uma leve alargadinha na cabeça. Ponho a orelhinha para cá. Opa. A outra orelhinha mais para cá. Uma bochecha mais para cá, uma bochecha mais para cá. Tudo bem, pessoal? E o ideal seria que essa bochecha, nesse ponto, estivesse aí de volta, ocupando o espaço da bochecha vazia, que tinha ficado lá em cima, tá? Eu tenho uma bochecha aqui, e aqui em cima ela tá desse lado. Eu quero que essa bochecha esteja lá para cima também, camada nova. Deixa a bochecha aqui em cima. Tá fazendo sentido, pessoal? Então agora o que eu vou fazer é criar quadro-chave para criar interpolação para todo mundo. Eu preciso que essa bochecha daqui, a partir desse trecho, esteja nessa camada aqui. Pronto. E eu preciso resolver... Ixi, essa perna desencaixou também, não era para desencaixar. Eu preciso resolver essa perna aqui, que espelhou, e aí o mesmo truque que eu fiz lá atrás, tá? Então eu vou achar um ponto na metade do caminho, onde eu vou achatar o pé, que é o que faz ficar mais diferente. Grudo aqui. E vou espelhar com os frames grudados, que aí não dá tempo dele virar papel, ó. Beleza, pessoal? Tá aqui nosso tigrinho girando. Quando ele estava de perfil e foi para o 3/4, eu poderia ter aproveitado essas 3 peças aqui que estão sumindo nele. A boca não. Essas 3 peças estão sumindo, vou aqui atrás da cabeça dele. Cadê a cabeça dele? Tá aqui. Vou criar aqui 2 camadas. E vou levar essas 2 peças lá para trás. Para que eu vou fazer isso? Porque aí, cadê as camadas que eu acabei de criar? Eu posso fazer o focinho demorar um pouquinho mais para sumir de cena. E aí o corte ser menos brusco. E aqui eu já desapareço com ele. Tudo bem até aqui, pessoal? Meu tigrinho fez um meio giro. Agora vem a parte chata. Se não estava chato até agora. Agora é o seguinte. Eu preciso fazer a outra metade. E se vocês lembrarem do exemplo que eu passei aqui para vocês no começo da aula, eu posso pegar o desenho que eu já fiz e espelhar. Eu posso fazer isso com a animação. Eu posso espelhar a animação. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar minha linha do tempo inteira. Copiei a minha linha do tempo inteirinha do meu tigrinho.
e vou colar ela aqui na frente, ó. Tudo bem? Ele vai estar fazendo o mesmo movimento 2 vezes. Ó. Deixa eu salvar, porque ele está pensando muito, deve estar cansando. Virou, virou de novo. Se eu pegar essa segunda virada dele, eu posso... Ele tem uma opção que é inverter os quadros. O que vai acontecer? Esse trecho todo vai ficar de trás para frente. Então, ele foi e voltou. Tudo bem? O problema é, os frames ficam desalinhados, tá vendo? Ó, tá vendo esses frames todos ficam sobrando aqui, ó? Eu preciso vir manualmente identificar onde é que ficou frame sobrando e tirar. Tá? Porque senão ficam umas peças ali aparecendo quando eu não quero. Feito isso, ó, foi e voltou. Olha lá, girou e girou de volta. Mas eu não quero que ele gire de volta. Eu quero que ele gire para o outro lado. Então eu seleciono a edição de múltiplos quadros, seleciono essa segunda metade inteira e ela eu vou inverter horizontalmente, respeitando mais ou menos onde está o pé, tá? Então, ó, aqui ele faz uma troca. Lembra a troca brusca do pé? Ele fez no corpo inteiro, ó. E aí girou. Por isso que o ideal, inclusive, é deixar o rabo aqui atrás, mais para trás possível, porque quando ele girar desse lado, o rabo também fica mais ou menos no lugar e a troca brusca vai ser melhor. Sacaram? Com isso, o nosso tigrinho controlar, repetir. Tá aqui nosso tigrinho girando. Girando. Ok? Pessoal, são 15 para as 10. 10 e 5, todo mundo aqui de volta, para eu mostrar como é que a gente termina essa atividade. Porque é óbvio que ainda não acabou. Temos o nosso personagem girando, mas a gente precisa de um cenário. E, pela lógica, o cenário deveria estar girando também. Mas eu vou ser legal com vocês, que esse cenário girando em 2 tempos, não compensa fazer. A gente vai fazer isso sobre uma plataforma giratória. Então, para botar o cenário, pode ser no sinal da caminhada, e a gente vai fazer a plataforma girar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Beleza? Então, 20 minutinhos para vocês para o intervalo. Eu vou interromper aqui a gravação. Na volta, a gente termina